Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 8 de novembro de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. O nome dela é Luciana Vasconcelos. Muito bom dia, tudo bem com você, Luciana? Tudo bem, JR, bom dia aos nossos ouvintes. O ouvinte que ligar para 2461-0093 vai concorrer ao CD Eu Clamei, de Jair Bonfim, e ao DVD Glória em Rio, de Fernanda Brum. No Facebook da 93 FM. Pelo Facebook, o CD A Música da Minha Vida, de Ariane. Maravilha, muito obrigado, Luciana, que está com a gente aqui no nosso Debate 93, atendendo você que liga para o telefone 2461-0093. Essa é a doce voz da Luciana Vasconcelos, que te atende, e aí você participa com a gente no nosso Debate 93 de hoje. Eu curto essa estação, da rádio que conquistou meu coração. Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. E chegou o dia, viu? O dia que a gente vai homenagear aqui na semana aí da primavera, que é a semana do pastor, essa semana do pastor e da pastora. Você que escreveu para homenagear o seu pastor, a sua pastora, como a gente disse aqui, seu bispo, sua bispa, seu apóstolo, sua apóstola, seja como for, como você chamá-lo. Mesmo que você não tenha sido escolhido aqui, a gente tem dito essa semana, vai lá no seu pastor, dá um abraço nele, diz pra ele o quanto ele é importante pra você, o quanto ele fez diferença na sua vida. Mas hoje é o dia da gente se emocionar. E a história de hoje vai emocionar, viu, JR? É verdade, uma história linda e uma história que representa todas as outras histórias. Sim. Então, a pessoa que foi escolhida, o assunto dela, o e-mail dela, que foi da pessoa que foi escolhida, vai representar o e-mail, o texto de todo mundo que enviou, com tanto carinho, com tanto reconhecimento. Como é importante isso. Há pessoas que têm muita dificuldade de elogiar. Eles acham que podem elogiar o pintor, eles acham que podem elogiar o cantor, acham que podem elogiar o motorista, o mecânico, mas se elogiar o pastor, ele vai ficar vaidoso. O pastor, não elogia o pastor porque ele vai ficar vaidoso. E a vaidade precede a queda, o orgulho precede a soberba, precede a queda. E às vezes você não sabe a diferença entre elogio e encorajamento. São duas coisas completamente diferentes. E muitas vezes uma palavra de encorajamento chega na hora certa para abençoar a vida das pessoas e abençoar a vida do ministro de Deus. Tá ali, que às vezes está precisando, você vai ser um canal de Deus para encorajá-lo. Volto a dizer, leia a carta de Paulo a Filemões, você vai aprender o que é encorajamento, como é importante nós observarmos isso. Marcela, é isso aí, Marcela? Exatamente. Muito bem. Isso. Eu achei que você fosse falar mais alguma coisa. Não, você quando fala, Marcela, você abençoa, então você fala muito bem. Abraça o seu pastor e abraça a sua pastora. Vamos cantar. Pastor, te amo, meu pastor, pastor, quero te obedecer. Sua vida é um exemplo, quero ser igual você. Sua vida é um exemplo, quero ser igual você. Eu curto essa estação, da rádio que conquistou meu coração. Você está ligado no
Debate 93 com J.R. Vargas. Ah, minha gente, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes: olha, casei contra a vontade da minha família inteira, ainda recém-casada. Acabei me convertendo por causa da dor que vivia nesse casamento. Meu marido sempre foi irresponsável, envolvido com más companhias e muito provavelmente me traiu várias vezes. Sempre pensei em me separar, mas como me converti, sempre adiei isso. Há alguns meses ele saiu de casa, porém ainda carrego muitas dúvidas. Por ser cristã, tenho que esperar a conversão desse homem que só me trouxe sofrimento. Como encarar a verdade bíblica de que devo amar aqueles que me fazem mal? Por outro lado, vivo tudo isso porque desobedeci meus pais e a minha família? Pergunta a nossa ouvinte. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Gildo de Medeiros, da Igreja Batista em Jardim Santíssimo, está conosco no nosso Debate 93 de hoje, acompanhada aqui da pastora Laudelina Lima, da Igreja do Nazareno Central de Nova Iguaçu, do pastor Ari Iac, da Igreja Missionária Evangélica Maranata em Jacarepaguá, e do querido Jairo Bonfim, cantor da MK Music, membro da Assembleia de Deus em Jardim Íris. Uma das frases iniciais aí, a segunda frase especificamente, diz assim: ainda recém-casada, pastor Gilton, acabei me convertendo por causa da dor que vivia nesse casamento. Eu trouxe essa frase, eu estou destacando essa frase para que vocês compartilhem inicialmente sobre esse assunto, porque há frases que ficam. Não vem pelo amor, vem pela dor, e essas coisas todas acabam virando clichês e acabam entrando no nosso, nas nossas convicções. E eu não sei se a convicção dos companheiros está de acordo. Existe isso aqui mesmo, de fato o processo é esse, ou no meio de uma dificuldade nós vamos encontrar a Deus, não por causa da dificuldade, nós encontraríamos a Deus de uma forma ou de outra, mas a dificuldade aflora isso. O que pensam os companheiros aí, já abrindo os 4 microfones para que todos participem? Bom dia, J.R., bom dia, ouvintes, bom dia, amigos da mesa. Esta frase realmente traz dentro dela um pensamento que está cristalizado em nosso meio. As pessoas até usam realmente essa expressão: se não vem por amor, vem pela dor. A verdade é que nós nos tornamos mais suscetíveis a mudanças e a repensar a nossa vida e os nossos valores quando sofremos ou uma enfermidade, ou um acidente, ou uma tragédia. Mas não quer dizer que necessariamente a tragédia ou a dor vai nos levar a Deus. Há pessoas que, ao contrário, se tornam empedernidas e maldizem a Deus, duras e acabam não se aproximando. Então, a dor, ela propicia a oportunidade, mas não necessariamente leva a pessoa a buscar a Deus. Concordam, companheiros? Completamente. O pastor foi muito pertinho do microfone, pastor Ari, por favor. Pastor Ariac. E bom dia aos ouvintes, bom dia, J.R., mas o pastor está completamente correto no seu ponto de vista, e infelizmente algumas pessoas acham que Deus traz a pessoa na marra, debaixo da chicotada, que Deus às vezes arma todos esses esquemas para trazer a pessoa, e não é bem assim. Nós somos atraídos para Jesus pela graça de Deus. A graça de Deus é o grande meio, é a grande condução de sermos salvos. Como o pastor falou, uma vez que estamos, que apanhamos, que tivemos os nossos tropeços, as nossas dificuldades, ficamos um pouco mais sensíveis e outros não. Outros não. E outros não. É verdade. Também concordo. Jairo Bonfim. Opa, bom dia a todos os pastores, bom dia, J.R., bom dia a todos os ouvintes. Eu concordo com o que todos os pastores falaram. Realmente estou aqui para aprender até com vocês. E de uma certa forma as pessoas realmente acham que, como o pastor falou, Deus vai botar uma faca no pescoço, vai chamar a pessoa. Mas o que realmente atrai o ser humano à presença do Senhor Jesus é a graça, aquilo que eles veem nas pessoas que realmente servem a Deus. Eu sempre, quando estou falando alguma coisa da palavra de Deus, eu sempre falo friso que deserto vai ter, todo mundo vai ter deserto, que eu não estou pregando um Deus que vai tirar a pessoa do deserto, vai tirar das guerras, de batalhas, mas não, vai batalhar com a pessoa, vai guerrear, vai estar na frente, e no deserto vai dar vitória no deserto.
Então, quer dizer, a pessoa precisa acreditar que vai passar por todos os processos, vai ter tudo que todo homem tem, só que vai ter um Deus que vai estar na frente, vai estar guiando e guerreando por nós. Então, eu acredito que é o contrário. Tem pessoas até que, por uma certa luta, prova, elas se desviam do caminho do Senhor. Então eu não acredito que uma tristeza, uma dor vai trazer a pessoa pelo contrário, tem pessoas que se desviam porque acham que Deus não está fazendo nada por ela e vice-versa. Pastora Laudelina. Bom dia, J.R. Vargas, é muito bom estar aqui nessa manhã com todos vocês. Bom dia aos nossos amados ouvintes, os nossos amigos debatedores. E essa fala que quando ela coloca, né, que ela se converteu até mesmo por conta da dor, eu acredito que o amor de Deus a alcançou, ela saber que ainda que ela tenha feito uma escolha fora dos princípios bíblicos, os princípios de Deus para a vida dela, mas ainda assim ela foi atraída, ela foi chamada pelo grande amor de Deus, que é perdoador, aquele que confessa e deixa o que? O pecado, deixa a rebeldia, enfim. E quando ela se volta para Deus, ele pronto para amá-la e devolver a ela tudo aquilo que ele planejou para a vida dela, os dons e talentos, o plano de existência que ele tem na vida dela. Então eu acredito que o grande amor de Deus a alcançou. Muito bem. A participação dos nossos ouvintes continua, é sempre muito bom ter a participação deles, seja por e-mail, por telefone, seja aqui no nosso Facebook, onde temos hoje uma foto aqui com o Jair Cardoso, a Marcela Bastos e eu, e onde você pode, sob o nosso post, também trazer as suas opiniões aqui no Facebook da 93 FM, com a sua participação sempre especial. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93, na 93 FM. Na 93 FM. Pastor Ari, o senhor destacou a frase: meu marido sempre foi irresponsável, envolvido com más companhias e muito provavelmente, diz a nossa ouvinte, me traiu várias vezes. Foi o seu destaque. Que pensa o senhor sobre esse assunto? JR, é incrível como nós, às vezes, em nome de um amor, de um sentimento, a gente não olha para os retrovisores da nossa vida. A gente fecha os ouvidos para conselhos, a gente fecha os nossos olhos, nos tornamos cegos e caminhamos na estrada da vida sem percepção. E as coisas estavam tão claras. Ora, se ela estivesse olhando os retrovisores, se ela estivesse mais sensível aos conselhos, à percepção das pessoas que estavam em torno dela nessa circunstância, ela teria evitado um sofrimento, um erro terrível para a sua vida, que está trazendo consequências terríveis até hoje. Mas infelizmente ela sabia disso, pois ela diz aqui: o meu marido sempre foi responsável, ou seja, ele nunca escondeu. Então, no namoro, no relacionamento, eu não acredito que ninguém entra num relacionamento sem perceber. A luz do painel vai acender, JR. Em algum momento a gente precisa entender que nós vamos amar, e principalmente, e olha, eu cheguei à conclusão que neste caso de casamento, independente da religião, porque casamento é uma instituição divina, e independente da religião da pessoa, eu acho que como o casamento é uma instituição divina, o Espírito Santo age, mostrando à pessoa. Se ele tiver um pouquinho de atenção à circunstância que ele está vivendo, ao cônjuge que ele escolheu, ele vai perceber. E o namoro é para isso. O namoro é exatamente para isso. Para que você perceba o outro. Mas as pessoas, na maioria das vezes, ficam às vezes beijando, abraçando. É muito bom beijar, viu? Beijar é bom demais. Abraçar é maravilhoso. Mas um relacionamento não consiste em beijo e abraço. Porque beijar e abraço a gente... Agora, o senhor falou sobre evidências aí que são impulsionados pelo Espírito Santo, ou seja, Deus traz ao coração do indivíduo, mostra. O cristão, o não cristão, ele também vai identificar isso, porque Deus também está revelando isso. Existem placas, verdadeiros outdoors às vezes, né? A pessoa está vendo isso, mas por algum motivo ela se fecha para aqueles que falam com ela, se fecha para as evidências que estão ali absolutamente claras. O que acontece? É a paixão? A frase, o amor é cego, ela já foi, claro, evidentemente, negada diversas vezes aqui, mas é a paixão que cega a pessoa e ela não consegue enxergar outra possibilidade que não aquele indivíduo, aquela menina, aquele menino que estão ali, e aí por conta disso assumem um compromisso, mesmo tendo tantas evidências contrárias. É a paixão, gente?
Eu acredito que talvez na época ela não se atentou para o princípio que diz que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto quem o conhecerá. E as pessoas até filosoficamente acham bonito falar, eu sigo a voz do meu coração, eu faço o que meu coração mandar. Mas se esse coração está influenciando e indicando uma atitude, uma decisão, uma escolha que não é compatível com princípios, então ela tem que realmente renunciar à voz do coração. Então o que acontece? O justo vive da fé. Fé em quem? Em princípios, na palavra, e não por sentimento. Então o sentimento realmente é um risco de enganar a pessoa. Possivelmente ela foi guiada pela voz do coração dela, pelas emoções, pela impulsividade. Claro que a carne sempre se levanta para dar uma de boazinha, para tentar ajudar essa alma que está aí com sentimento. E aí, infelizmente, ela realmente foi vítima aí do próprio coração dela, do próprio sentimento dela que a enganou. Mas no caso aqui, pastor, se me permite, ela, só acrescentando o que a pastora falou, ela não tinha conhecimento do evangelho, certo? Então existem determinadas coisas que estão fechadas aos olhos dela. Mas eu estou falando de um painel que diante de nossas vidas, seja você evangélico ou não, nós estamos conduzindo as nossas vidas. Nós devemos olhar o painel da nossa vida. Devemos perceber as nossas atitudes, as nossas escolhas, estamos ouvindo, devemos estar atentos ao que está acontecendo ao nosso redor. Mas em nome de uma paixão, em nome de um amor, né? A gente às vezes investe tudo cegamente em uma situação como essa. E perde a bênção de Deus, a bênção para a nossa vida, porque escolhemos mal, porque não percebemos. E às vezes no namoro, nesse primeiro relacionamento, e o namoro é importante por causa disso, porque é nesse namoro que você vai perceber um ou outro. E se você não está atento... Eu acrescentaria, JR, porque diante da sua pergunta, é a paixão? Eu acho que sim, paixão está presente, é aquele combustível que leva a pessoa. Mas eu acho que há um conjunto, normalmente há um conjunto de situações que faz com que a pessoa ignore todos os sinais, usando a figura que o pastor está usando, né, de um painel, a pessoa ignora todas as luzes vermelhas que estão acendendo. Por exemplo, a vontade de sair de casa. Às vezes a pessoa tá louca para sair de casa. Sexo. Português, claro. Exatamente. Sexo. Também, tá doido para transar. Também isso, tá querendo viver aquela vida da sexualidade. Talvez uma pressão paterna familiar. Ainda, eu diria, às vezes a pessoa tem uma estima muito prejudicada ou muito baixa, e ela encontra naquela pessoa, com todos os seus defeitos, mas encontra naquela pessoa uma compensação, uma realização, talvez. Aquela pessoa de repente deslumbra ou faz ela vislumbrar um outro universo, outras possibilidades, um outro mundo. Às vezes a pessoa é atraída até para uma vida noturna que não tinha antes. Quer dizer, dinheiro também. Em casa é duro e o camarada tem algum dinheiro, ou a garota tem algum dinheiro. Então, todas são possibilidades reais. A gente não pode resumir a uma única coisa. Eu acho que a paixão é o combustível, mas acho que é um conjunto de coisas que envolve a pessoa de uma tal maneira que ela não consegue sair. Eu acho impossível a pessoa namorar e não perceber que tem coisa errada, não perceber as luzinhas vermelhas aparecendo. Todo mundo percebe. Só que o foco é outro. Não valoriza. Na hora do namoro, não é valorizado, não são valorizadas essas coisas que vão contribuir com o futuro. O namoro está muito relacionado ao presente. A pessoa quer curtir o que está acontecendo no momento ali. Então, embora as luzes vermelhas do painel acendam, a pessoa não quer nem saber, vai metendo o pé de qualquer jeito e até a ilusão, parar. Depois ele vai mudar, depois eu dou um jeito nele. Tem isso. Bom, o fato é o seguinte, é que a nossa ouvinte casou, entendeu? Nós estamos aqui trabalhando as várias etapas, porque nós estamos para milhares e milhares de pessoas, é sempre bom trazer as etapas, porque a gente vai encaixando as pessoas. Tem gente que está na primeira etapa, está na segunda, na outra etapa, enfim. Nossa, casou, ela diz, sempre pensei em me separar, por quê? Porque ele é responsável, vivido com más companhias e muito provavelmente me traiu várias vezes. Essa é a causa que ela nos apresenta. Mas como me converti, sempre adiei isso. Então ela percebe que as coisas não são tão simples assim. Tem gente que casa já tranquilo, diz, se não der certo, separa. Já casa com plano, entendeu? O contrato de casamento já prevê isso. A gente casa, se não der certo, entendeu? Tá combinado? Tá combinado, tá todo mundo em paz.
Não tem nenhum estresse, as pessoas estão combinadas assim. Hoje já é muito comum que as pessoas assumam esse tipo de compromisso descompromissado. É um compromisso descompromissado. Tá certo? Seguindo lá, vamos, tem uma viagem boa, tem aí uma casa nova, a gente curte, se não der certo, enfim. Essa é a realidade do mundo hoje. Não é a realidade do mundo cristão, mas é a realidade do mundo. Bom, aí o ouvinte diz: há alguns meses ele saiu de casa, porém ainda carrego muitas dúvidas. Por ser cristã, tenho que esperar a conversão desse homem que só me trouxe sofrimento? É a pergunta que faz o nosso ouvinte, o destaque do pastor Gilton. Então, nós temos várias situações aí, né? Porque ele saiu de casa, na prática, esse casamento já deve ter terminado ou está terminando, não é? E ela pergunta se o fato dela ser cristã a obriga a um compromisso que já não existe, ou pelo menos na prática não existe. Eu acho que por ser cristã, ela deve lutar com todas as suas possibilidades, com todas as suas forças, junto com a comunidade da igreja, para o resgate deste casamento e até para o resgate desta pessoa para Cristo. Agora, isso não significa que ela vai se submeter eternamente a uma situação que nem sequer existe mais, que é o casamento de fato já acabou. Então ela pode, depois de um tempo, percebendo que está acabado mesmo esse casamento, se sentir desobrigada dessa responsabilidade. Concordam, companheiros? É interessante aqui que, só abrindo um parênteses dentro da fala dos amados, como o sentimento muda, né? Então, assim, portanto, o jovem que vai entrar no relacionamento apaixonado, sem perceber as placas, as sinalizações, né? Como os pastores já colocaram aqui, perceber como o sentimento muda. Olha o sentimento dela, da nossa amada ouvinte. No começo, certamente, a paixão, o sentimento, né, do coração, enfim. E agora, sentimento de aversão e constatar todos esses fatos. Mas eu quero deixar aqui também 1 Coríntios 7, versículo 15, que fala o seguinte: mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou para a paz. Porque de onde sabes a mulher, se salvarás teu marido, de onde sabes o marido, se salvarás a tua mulher. Então, apesar dela sofrer consequências, sequelas de uma escolha que foi feita lá atrás, mas não necessariamente ela vai sofrer isso o resto da vida. Ela entender que ela não precisa ser mártir nessa situação, porque Jesus já foi para a cruz, já expiou a culpa dela. Então, a entender também, como muito bem falou o pastor Gilton, saber que não necessariamente ela vai ter que sofrer as consequências por resto de uma vida, principalmente por esse fato aqui que ela relata que ele já saiu de casa. Até porque ela não era cristã na época, né? O pastor ressaltou isso, ela não era cristã. Então, as atitudes que ela tomou foi fora da Bíblia, foi fora do que a Bíblia diz. Tempo da ignorância. Foi o tempo da ignorância. Deus não se lembra mais daquilo que a pessoa pratica no tempo da ignorância. Outra coisa importante é que cada caso é um caso. Existem casos em que nós, quando estamos aconselhando, eu acredito que aconteça com todos os pastores aqui, em que nós aconselhamos a pessoa a buscar no Senhor, a continuar na posição dela e esperar de Deus a solução, o reencontro, a reconstrução do lar. E existem outros casos que não. Eu não gosto absolutamente, acredito que isso não é o objetivo de nenhum pastor, aconselhar que casamento venha se desfazer. Eu nunca fiz isso. Mas existem determinadas circunstâncias que, embora a gente não fale, aqui dentro do nosso coração, a gente pensa assim: puxa, se fosse eu já tinha saído. Eu já tinha dado no pé. Porque, olha que situação complicada. Nós não vamos aplicar essa situação em todos os contextos. Estamos tratando dessa situação especificamente. Mas aqui me parece que a coisa está bem definida, se eu não estou enganado. O rapaz foi embora de casa, abandonou, a deixou, e agora ela vai ficar na expectativa de um retorno. E será que, se ele retornar, vai haver mudança? Enfim, há uma série de situações que vão se desdobrar aí, né? E a gente precisa tomar uma decisão na vida. Não é fácil a abordagem sobre esse assunto, mas é com a clareza que o pastor Ari trouxe que nós precisamos tratar. É a experiência de viver o que o outro passa. É calçar as sandálias do outro, como dizem alguns. Então, ele saiu de casa há alguns meses. Então, tá certo? Ele não saiu de casa ontem, olha, ele saiu de casa anteontem. Entendeu? Disse que ia comprar pão e não retornou ainda. Tá certo? Não é aquela história do camarada que deu uma saidinha. Eventualmente, a nossa ouvinte, ela não nos conta aqui, não diz se ela sabe onde ele está, não é?
Ele está na casa dos pais. Então a volta dele para a casa dos pais é uma sinalização melhor do que a que eu tinha imaginado, como ele para casa de um outro alguém, tá certo? Então vai para casa dos pais, mas ainda assim já isso já tem alguns meses. E ela tem uma dúvida, ou seja, ele parece que está desconectado dela, mas ela, por causa do evangelho, está conectada a ele. A pergunta dela é: por causa do evangelho, eu preciso estar conectada a ele? Ou pelo evangelho, pela palavra de Deus, eu tenho autoridade bíblica, autorização bíblica, não é dos pastores, é bíblica, de que neste caso eu posso romper este relacionamento definitivamente, porque é um relacionamento que está indo, vai e volta. Na verdade, talvez a palavra seja não romper, mas confirmar o que já está rompido, né? Cristalizar uma situação que já foi realizada. O texto bíblico que a pastora leu justamente trata disso. E aí, JR, no meu entender, o fato dela converter-se a Cristo, o fato dela viver o evangelho, deve fazer com que ela, como disse, lute até onde pode se lutar por esta união, por esse casamento, na expectativa de mudanças. Agora, isso não traz necessariamente sobre ela uma cruz de viver eternamente ligada a uma relação que já acabou. Aqui ainda tem um dado que a gente acrescenta aqui, nem tudo que a gente pode colocar, mas para trazer isso de maneira mais clara, ela encontrou preservativos na bolsa dele. Então ele tem uma bolsa e dentro da bolsa tinham vários preservativos, o que indica claramente que ou ele comprou, é um colecionador, ou ele comprou para usar, entendeu? É claro, tem sujeito, você sabe disso, camarada arruma desculpa para tudo. Vou falar logo para evitar que alguém use desculpa. Não, eu sou colecionador, faço coleção de figurinha, de tampinha de refrigerante, entendeu? De clips, entendeu? Tem malandro para tudo. 171 aparece com resposta para todas as coisas. Vou logo dizer para evitar que alguém seja enganado por isso aí. Então, diante do fato que ela diz que ele já saiu de casa, é importante também ela perceber que eles vivem em dois universos diferentes. 6 meses, tá? Vou dar logo o prazo, logo aqui o tempo. Há 6 meses que ele tá fora de casa. Então, então assim, o que acontece? Ele vive em um outro universo e certamente se fosse ouvi-lo, né? Se ele pudesse falar, ele poderá dizer que está confortável para ele, que não tem problema nenhum, poderá negar, enfim. Então, o que acontece? A formação de caráter, porque o caráter se forma por conta de leitura de valores. Então, de repente, os valores dele são esses e é o universo dele, está confortável para ele. Então eles vivem dois universos diferentes, é uma guerra espiritual, porque ela tem um entendimento diferente do dele, e para ele mudar isso só se a mente for renovada, se ele nascer de novo, uma mudança de mente, automaticamente mudança de caráter. E outra coisa também, emocionalmente, como que fica essa esposa saber, né, que ela é rejeitada e por conta das escolhas do passado, emocionalmente. Então ela vai ter estrutura de continuar aguardando, esperando até quando, sem entrar numa depressão, principalmente ela poder viver realmente a plenitude do que Deus planejou para a vida dela. É importante também ela entender que independente da situação, da escolha lá atrás, do passado, ela não conhecia a palavra de Deus, mas independente disso, ela é uma pessoa que foi salva pelo sangue de Jesus e Deus tem plano para a vida dela, tem ministério na vida dela, e ela não poderá também se eximir do compromisso dela de cristã, ministerialmente, o propósito de existência, por conta desse casamento. Ela tem uma dúvida cruel. Ela está passando por isso por causa da rebeldia. Então, se for por causa da rebeldia, permanecer no casamento não seria uma forma de pagar essa conta, essa dívida contraída exatamente em razão da sua desobediência? Eu quero ouvir a opinião dos companheiros sobre esse assunto, dizer ainda que uma ouvinte faz uma pergunta singela: como descobrir se é a pessoa certa? Nós vamos tentar responder aqui. E ainda tem uma outra ouvinte dizendo: estou pagando o preço pela minha rebeldia. Não ouvi a minha família e nem a voz do Espírito Santo. Já dei 2 oportunidades para ele mudar. Fizemos terapia de casais e ele passa um tempo bem e depois volta a mentir, trair e pelo menos desta vez não voltou a me bater. Não sei até quando vou aguentar. Já não acredito na mudança dele. Me arrependo de não ter ouvido meus pais e não ter ouvido ao Espírito Santo de Deus. Compartilha
uma de nossas queridas ouvintes. Ouçam bem, companheiros e ouvintes amados. Gente que está vivendo esse drama hoje. Gente que está vivendo histórias como essa hoje. Gente que está sofrendo hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pesquisa 93. A pergunta é a seguinte: você conhece alguém que casou contra a vontade dos pais e hoje vive aí um casamento infeliz? Um número razoável, viu? 67% dos nossos ouvintes conhece alguém sim que casou contra a vontade dos pais e hoje está num casamento infeliz. Eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, também a você que acompanha a gente no debate93.com.br, o novo site que nós temos agora com os nossos arquivos. O programa do dia está sempre disponível a partir das 19 horas e também os debates anteriores você pode ouvir, acompanhar, você pode fazer busca a partir do nome dos debatedores, ou seja, está muito interessante o debate93.com.br e além de ouvir, você pode comentar e compartilhar. Então você vai poder compartilhar os programas que você vai acompanhando. Então você pode mandar para o seu amigo, para sua amiga, para uma pessoa do seu relacionamento, via Face, Twitter, e-mail, enfim, de todas as formas. Vou mandar um abraço aqui, agradecer para mandar um grande abraço para quem está nos acompanhando e participando conosco, que participou conosco, especialmente ontem aqui do nosso debate 93 sobre o tema de ontem aqui, a Gisele Santos, muito obrigado aqui a Márcia Neto, Ravine Rosália, a Karine Rodrigues, muito obrigado ao Márcio Belmonte, ao Felipe da Silveira Costa, obrigado ao Luiz Carlos de Melo, a Fernanda Tavares, o Felipe da Silveira, muito obrigado à querida Alice Guedes, ao José Geraldo Malaquias, Deise Miranda, a Alôncia, muito obrigado também a Cecília Maria, Juliana Gonçalves, Isaura Busquet, todo mundo participando com a gente, comentando o debate de ontem. O debate de hoje está sendo comentado hoje e cada dia mais se multiplica a participação dos nossos ouvintes e a forma que nós temos de prestigiar ainda mais. Tudo isso para conquistar ainda mais o seu coração. 93 FM, a rádio que toca o meu coração. Vem pra primavera da 93. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Muito bem, companheiros, eu quero ouvi-los sobre esse assunto, a questão da rebeldia. Se a pessoa, neste caso dela, a última pergunta dela, a gente poderia conectá-la imediatamente, voltamos anterior depois. Por outro lado, vivo tudo isso porque desobedeci meus pais e a minha família, o destaque da pastora Laudelina, é a pessoa que sabe que tem uma dívida, tá certo? Sabe que errou. Então diz, eu estou passando por isso para pagar a minha dívida, ou seja, para pagar essa dívida eu preciso continuar com ele. É uma questão complexa e muita gente guarda isso na mente. Eu estou passando por isso porque fiz uma péssima escolha, porque os meus pais disseram. E aí a pessoa continua por causa disso ou não? Entendi. É importante ela perdoar esse passado, ela realmente assim usufruir do que o sangue de Jesus conquistou para ela na cruz do Calvário. Ela realmente usufruir e não ela achar que ela que tem que pagar essa dívida, uma vez que Jesus já pagou. 1 João 9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda a injustiça. Ainda que ela não conhecia a palavra, enfim, mas a escolha que ela fez no passado, ela hoje sofre as consequências disso. Então é importante ela perceber até que ponto essa motivação, dessa dúvida dela, qual motivação? Será que eu passo por isso que meus pais não abençoou? Será que eu tenho que continuar passando por isso porque eu fui rebelde? Enfim, mas o Senhor lança no mar do esquecimento. Ela é nova criatura, e se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e ela começar agora, ela se responsabilizar pelas novas escolhas que virão. Ela tem inclusive a saída ou não. Exatamente. Então, perdoar esse passado. Pro painel. Exatamente. É importante. Hoje ela já sabe que o véu do tempo foi rasgado, né? E ela tem livre acesso ao Pai para falar com o Senhor. Em todo momento que ela precisar, ela falar diretamente com Ele, Senhor. Aqui está a bússola. É natural que nesse contexto aí, as escolhas que ela fez, elas geraram
consequências naturais, né? A gente não sabe aqui quanto tempo durou esse casamento, se deles vieram filhos, ou que experiências ruins foram vividas, né? Então, estas coisas não serão apagadas naturalmente. As coisas aconteceram e vão permanecer. Agora, o que deve mudar no entendimento dela é a culpa por esse erro cometido, por esse passo que foi dado de uma forma inconsequente. Quer dizer, ela deve se descansar de que houve um perdão para o seu erro, embora as consequências do dia a dia elas persistam, porque são consequências naturais da vida. Agora, isso não a obriga a continuar errando ou permanecendo numa relação que é doentia, que é ruim. Dá o direito a ela de buscar um novo momento para a vida. Se volta ou não para essa situação. Eu queria ponderar com os irmãos o seguinte, ela decidiu entrar no casamento, uma decisão dela, fundamentada nos conceitos que ela tinha. Contrariou pai, mãe, contrariou não sei quem, enfim. Hoje, para permanecer nessa expectativa de uma mudança dele ou para deixar o casamento, ela já tem um a mais aí que é um diferencial. É a condução de Deus, a orientação de Deus na vida dela, é aquilo que o pastor Ari disse inicialmente, que o Espírito Santo de Deus fala conosco, fala ao nosso coração. Então não depende de alguém para dizer para ela assim, saia ou fique, porque quem vai sair ou ficar é ela. Então alguém que vai dizer para ela se saia, não está lá para assumir a responsabilidade. Também não está lá alguém que vai dizer para ela fique. Então, por isso que essa ponderação, ela é bem ampla e leva assim para as pessoas observarem, para conseguir ler a circunstância, que a pessoa tem dificuldade de ler as placas. Painéis estão ali acendendo, mostrando, a pessoa tem dificuldade. Então, para clarear um pouco mais, para ficar um pouco mais evidente, essa percepção para que o indivíduo saiba e possa decidir com base, agora sim, numa ação de Deus na vida dele, no que a palavra diz, num aconselhamento, num acompanhamento pastoral, que isso não é uma conversa de 30 minutos. Isso é um acompanhamento de longo prazo para que a pessoa possa ter convicção. Olha, eu estou convicta de que eu devo sair e romper o casamento com esse rapaz que já está fora da casa dela há 6 meses. Bom, Jesus fala em Mateus 19 sobre o divórcio, né? Quando ele fala ali, ele coloca no plural sobre a liberação em caso de relações sexuais ilícitas. Então ele coloca no plural. Então um estilo de vida adúltero é diferente daquela pessoa que teve uma queda, caiu, aquela pessoa que escolheu esse estilo de vida, que parece que é o caso dessa pessoa que ele fala aqui, ela fala de más companhias, de relações sexuais ilícitas, e mais as camisinhas encontradas, enfim. Então eu vejo particularmente que não seria pecado ela permanecer, se ela optar por isso, se ela tiver estrutura espiritual, estrutura emocional, de suportar, de ser uma bênção no reino de Deus, de frutificar, se ela tem estrutura emocional e espiritual para suportar. E também não vejo que seria pecado diante da circunstância, de todo o respaldo bíblico, muito bem falou o pastor Ari, não somos a favor do divórcio, mas é um caso singular, e cada caso é um caso e tem que ser avaliado cuidadosamente, mas se é uma escolha dele de ter saído, a Bíblia é muito clara e responde, como já lemos aqui, sobre essa questão. Agora, é incrível como que a sociedade coloca as coisas com uma facilidade, como se fosse muito simples. Os relacionamentos. Você imagine, um relacionamento, eu costumo fazer o seguinte paralelo, você coloca 2 páginas coladas uma na outra. E durante um tempo aquela página fica colada ali, uma a outra. E depois você tenta separar essas páginas uma da outra, e você não vai conseguir. Ou se conseguir, vai sair o pedaço de uma na outra. Nós não somos robôs, nós somos seres humanos. E nós temos, quantas pessoas estão sofrendo? Por quê? Porque se juntaram, se relacionaram, ou montaram um relacionamento, casaram-se, viveram juntos e agora terão que se separar. As marcas que vão ficar um no outro, o pedaço que vai ficar um no outro, isso nós vamos levar para a nossa vida inteira. Por isso nós precisamos, em nome de Jesus, estarmos mais atentos aos conselhos da Bíblia, aos conselhos pastorais.
aos conselhos dos nossos pais. Às vezes nós não queremos ouvir os conselhos dos nossos pais, criamos barreiras para ouvir. Como é importante, nossos pais já trilharam por esse caminho, já viveram, se não viveram, conhecem centenas de pessoas que viveram e que pode nos ajudar, nos abençoar com uma boa orientação que vai abençoar a nossa vida, o resto da nossa jornada. E às vezes fechamos o nosso coração para o conselho. Então, em nome de Jesus, vamos estar atentos aos painéis, vamos ouvir, vamos olhar os retrovisores, vamos contar com a ajuda de Deus, com a ajuda dos bons conselheiros, pastores, amigos, pais e mães que nos amam. Muito bem, aqui outro ouvinte dizendo: olha, passei por isso, meu marido veio de um outro casamento, me apaixonei, fiquei cega de amor e não ouvia ninguém. Todos me falavam que ele era preguiçoso, que ele não gostava de trabalhar e que eu iria sofrer, mas eu não dei ouvidos. Hoje já são 16 anos de casamento, sofrendo as consequências das minhas escolhas. Como me separar? Como? Que é isso aqui? Me separar, né? Sendo cristã e tendo filhos pequenos. Meu conselho para quem está assistindo é: ouçam seus pais. Se eu tivesse ouvido, não estaria passando por isso. Compartilha uma de nossas queridas ouvintes. Outra ouvinte está acompanhando a gente, dizendo: eu passei pela mesma situação dessa ouvinte, casei contra a vontade da minha família e ele era da igreja, mas era adúltero e não tinha nada de cristão. Tive que me separar para não morrer. E depois de tudo que eu passei, encontrei uma pessoa de Deus, me reergui e meu ex tentou até suicídio. Compartilha uma de nossas queridas ouvintes. O suicídio é até aquele instrumento para culpar o outro daquilo que ele mesmo fez. Tudo isso nós estamos observando a necessidade do diálogo, da conversa anterior, de se perceber as necessidades, de observar as qualificações que o indivíduo tem, a característica de uma pessoa que fica assim tão evidente, mas que por algum motivo a gente deixa de observar, deixar de conhecer a história. Tem gente que não sabe nada do que aconteceu no passado, a pessoa não tem noção de quem era um indivíduo, a mulher ou o homem, antes do casamento, não sabe como é que era seu comportamento, acha que a pessoa mudou, e esta é muito mais uma vontade que o indivíduo tem do que às vezes uma realidade revelada numa prática transformada. Não, eu creio, eu espero, eu sonho, eu tenho fé, aquela coisa que você disse, mas fé em quê? Tá certo? É tão complexo isso, porque a pessoa tem fé na pessoa, não é em Deus, é fé na pessoa. E Deus é aquele que pode trazer à tona aquilo que foi feito às escondidas. Então, não entre num relacionamento sem que você tenha convicção de Deus. E não saia do relacionamento sem que você tenha convicção de Deus. Isso é muito difícil e ao mesmo tempo fundamental. Eu, quando estou dirigindo, me permitem fazer os paralelos e que eu estou meio que perdido, sem saber qual a direção que estou tomando, a primeira coisa que eu faço é diminuir a velocidade. Porque eu cheguei à conclusão que quanto mais rápido eu estiver dirigindo, menos percepção eu terei das placas. E eu já entrei em ruas erradas porque eu estava correndo muito. Estava em cima, perdi a rua. Então o que eu aprendi com a vida? A diminuir a velocidade. Diminui a velocidade. Porque essa correria, essa loucura, quanta uma velocidade de que você consiga perceber as placas, as circunstâncias da vida, para você poder tomar decisões com tempo. E não depois que já passou, agora quebrei a cara, caí num abismo. Então diminua a velocidade, Deus vai mostrar para você, você vai orar, você vai poder ouvir, pergunte, questione a vida, questione a si mesmo, compartilhe com as pessoas que estão ao seu redor. A verdade, JR, é que as evidências de quem são as pessoas, elas não são tão misteriosas assim, tão difíceis de serem percebidas. Uma visita à casa dos pais, por exemplo, do namorado ou da namorada, vai revelar muito de quem é essa pessoa. Quer dizer, uma simples visita vai mostrar que vida ela leva. A vida profissional desse rapaz ou dessa moça vai revelar que tipo de compromisso ela tem com o trabalho, com as finanças. Quer dizer, essas coisas não são misteriosas, não há você consegue, com um pouquinho de vontade, enxergar em que situação você está se envolvendo. No caso da nossa ouvinte, que está casada, na dúvida não faça nada, porque Deus não trabalha na dúvida, trabalha na fé.
Então é importante ela, mais uma vez, não agir por sentimento. É a paz de Deus que excede todo entendimento, vai guardar o coraçãozinho dela. Então é importante ela aguardar no Senhor e não permitir que mais uma vez ela venha viver por sentimento. E não conte essa sua história para ninguém mais. Você tem um conselheiro, um pastor, um líder espiritual, pastora, converse com esta pessoa. Não compartilhe. Nós precisamos aprender a guardar as questões íntimas para as pessoas íntimas. Questões que nós podemos expor, mas questões íntimas são íntimas. Quando você fala do casamento, você não fala de você apenas. Está falando do seu esposo ou da sua esposa. No nosso caso aqui, quando nós recebemos, nós preservamos. Ninguém lê esse e-mail ou esses e-mails todos que nós recebemos, a não ser a Marcela e eu. Isso fica preservado, guardado. Nós não compartilhamos e-mail com ninguém. Ninguém lê esses e-mails. É um e-mail reservado exatamente para que a gente possa preservar a identidade da pessoa. Porque o programa acaba sendo uma porta que Deus abre para que as pessoas possam compartilhar. E ao compartilhar, possam guardar isso secretamente. É uma coisa meio paradoxal. Não está falando com ninguém e ao mesmo tempo para 1 milhão de pessoas no Brasil, no mundo inteiro. Mas o seu nome, a sua história está sendo preservada e nós estamos juntos buscando a graça e a bênção de Deus. Sobre aquele e-mail, a pergunta de uma de nossos ouvintes, como descobrir se é a pessoa certa? Nós estamos encaminhando aqui que nós vamos fazer um debate exclusivo sobre esse assunto, porque é muito importante esses passos anteriores aqui, alguns compartilhados hoje e alguns que poderão ser repetidos numa outra ocasião, onde nós vamos debater literalmente esse assunto. Como é que você consegue discernir se é a pessoa de Deus? Porque quando você olha e gosta, é de Deus. Se for dragão, diz, sai pra lá em nome de Jeová. Agora, se agradou os olhos, Jesus, aleluia. Pesquisa 93. A pergunta foi a seguinte: você conhece alguém que casou contra a vontade dos pais e hoje vive um casamento infeliz? Subiu, 70% dos nossos ouvintes afirmam que conhecem sim. Muito obrigado à participação dos nossos amados ouvintes com a gente no programa de hoje. Deus abençoe a cada um deles. Prêmios do programa. A Edna França de Ricardo de Albuquerque leva pra casa o CD Eu Clamei, aqui do nosso querido Jairo Bonfim. Valeu. A Janiele Henrique do Apolo 3 leva pra casa o DVD Glória em Rio da Fernanda Brum. Tô pra mandar um abraço aqui, Marcela, quem tá no Twitter aqui comigo, a Karine, a Mary, o Hernani, o Marcelo, o Cláudio, a Eduarda, a Thaís, o Lucas Rosário, a Luiz Antônio, admiramos JB, admiramos Jairo Bonfim aí, Jairo Bonfim aqui, foi olhar aqui pra ver se era, que JB era. Tô ligado no mistério aqui. Claro, a Adriana Bonfim, conhece a Adriana? Hein? Conheço. Escolheu bem? Adriana escolheu bem? Escolheu bem. Gostei da humildade, é isso aí. Muito obrigado a esse povo maravilhoso acompanhando a gente aqui no Face. Você vai dar o prêmio agora do Face, Marcelo? Boa. Mas antes, deixa eu mandar um abraço aqui pra Cláudia, também aqui pra Josineia, o pastor André Roque, a Camila, a Juliano, o Alexandro, a Kellen, a Mônica Mota, a Glória Dutra, o Cláudio de Almeida, Júlio Luiz, a Claudinete Rodrigues, a Beli Guimarães, Rosângela Amaral, Luzinete Amorim, a Virilane Vieira, Débora Miranda, Rosângela, Rose, Marisa, Rosineia, a Bernard, Carol, Dilma, olha a Dilma aí, ó. Olha a Dilma aí, minha gente. Dilma, em campanha faz tudo, hein, Dilma? Dilma, campanha faz milagre, hein, Dilma? Tamara, Raíssa, Jennifer, o Carlos, a Iderlândia, a Rosélia, a Flávia, o Rian, a Maria, Elisamar, Suelen, Raquel, Laís, Ednilson e uma galera toda participando com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje através do Facebook. E aí, o prêmio do Face? Quem ganhou no Face foi a Elaine Pereira Quintiliano. Olha aí, Elaine. Nome chique assim, entendeu?
ela leva pra casa o CD A Música da Minha Vida, da Ariane, novíssima. Muito bem. Tem recado pra você. Pois não, obrigado. Vamos lá. Então vamos lá. Vai devagar, hein? A Iris Wanda, ela disse assim: olha, eu preciso confessar, o J.R. Vargas faz um debate como ninguém. Tá de zoação. Essa Iris aí. Ela Quando você vem com essa carinha assim, eu já fico assim, preocupado. Lembra que o microfone é que o controle tá, entendeu? Caramba, hoje homenagem ao pastor. Não, eu vi, então eu gostei. Iris, você é muito doce, muito obrigado, Iris. Deus te abençoe cada vez mais. Obrigado, querida. Louvado seja Deus. E o Samuel. Fala, Samuel. Ele fala assim: você lembra de mim? Samuel, pelo da cocada. Claro. O príncipe da cocada. Pediu pra você mandar um abraço pra ele e pra você soltar o Vai, João. Vai, João, mas hoje eu não vou. Hoje, o príncipe, hoje nós vamos tocar a Michele, porque hoje é aniversário da Michele Nascimento. Sabia, mas eu não sabia, mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. É uma das verdades mais claras aí. Michele, parabéns, um beijo, querida, Deus te abençoe. Ouvinte dizendo: olha, eu sou um artista do ramo de teatro e a verdade é que se eu não me vender a propostas inconvenientes para um cristão, não consigo trabalhar. É muito difícil porque é uma questão de sobrevivência. O que fazer quando a moral e a sobrevivência se confrontam? Seria o caso de largar tudo e viver pela fé, deixando tudo? Como terei a garantia de que Deus irá me sustentar, hein? Em caso de trabalho, Deus não faz concessões no que diz respeito à moralidade? Vida profissional não é diferente de vida espiritual? Que pensa você sobre esse assunto? Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Pastor Gilton, obrigado, um abraço, querido. Obrigado, JR. Obrigado também a oportunidade de estar aqui outra vez. E deixa um abraço lá para minha igreja, Jardim Santíssimo, para a equipe do Jornal Novas, que está ligada no debate, e também para minha família. Maravilha, pastora Laudelina, obrigado, um abraço. Eu deixo um abraço para meu marido, minha filha, meu genro, minha mamãe, minha família e toda a igreja do Nazareno Central em Nova Iguaçu. Maravilha, muito obrigado, pastor Ariaque. Que Deus abençoe a todos que estiveram nos ouvindo. Um abraço à minha esposa, minha mãe, família e a Maranata, que é uma igreja abençoada, tem abençoado a minha vida. Eu gostaria, JR, de dizer às pessoas: recorram a Jesus. Jesus é o nosso pastor. Que bênção que essa moça pôde encontrar em Cristo Jesus o encorajamento. Maravilha, obrigado, Jairo Bonfim, um abraço, querido. Obrigado, querido JR, obrigado, queridos ouvintes. Quero deixar um abraço especial para todos os pastores da minha vida, os pastores amigos meus, pastores que realmente fazem que a gente aprenda cada dia mais. Para vocês que estão aqui na mesa, meu pastor, meu paizão, pastor Manuel Bonfim, pastor Adi Souza Ferreira, meu pastor José Loureiro. Quero deixar aqui um convite especial para dia 25. Esse culto, estamos juntos para adorar, vai ser a quarta segunda-feira. Vai ser dia 25, onde estaremos fazendo o lançamento do primeiro CD da cantora Jéssica Ramalho, Prata da Casa. Um abraço para todos em nome de Jesus. Quero deixar também aqui, quem quer convidar Jairo Bonfim para estar na sua igreja, 0 operadora 21 3252 1380. 0 operadora 21 0 operadora 21 3252 1380. Maravilha, obrigado, querido Jairo Bonfim, obrigado a você acompanhando a gente. Nesta semana nós estamos vivendo esse clima da Primavera 93. Semanalmente temos aqui feito algumas homenagens especiais, cada semana um tema, tem sido assim muito especial, realmente muito emocionante, maravilhoso. E esta semana é a semana do pastor, então ao longo desses dias nós temos recebido vários e-mails contando histórias impressionantes, carinhosas, amáveis, abençoadas, de vários queridos e amados ouvintes que compartilharam as suas experiências pessoais com os pastores, né? Isso é sempre muito especial. E com a gente hoje, participando conosco ao telefone, a minha querida ouvinte Catiane. Ô, Catiane! Oi. Deus te abençoe, amém, menina. Cara. Como vai você? Tudo bem? Tô tudo bem, você? Que prazer ouvir a sua voz, que prazer também ler aqui a sua história e essa experiência preciosa que você teve ao nos contar que no passado você teve uma briga que foi um momento difícil, evidentemente daquelas etapas complexas da nossa vida, e que houve uma briga com a sua avó, que era com quem você morava naquela época.
Isso. Eu fui criada com ela. Você foi criada com a sua avó. E quando você teve essa briga, quando aconteceu essa briga, você tinha quantos anos? Eu tinha 25. 25 anos. E você tinha mais irmãos e irmãs? Tinha minha irmã mais nova, com 20 anos na época. Você com 25, ela com 20 anos. E aí a sua avó, naquele momento assim de calor e de briga, tomou a decisão de que vocês deveriam procurar um outro canto, um outro teto, e fez isso de uma forma muito evidente. E você ficou naquele desespero. Para onde eu irei? Foi isso, Catiane? Foi, porque até então não tinha lugar pra gente ir. Pensei numa amiga minha que morava muito longe, mas não tinha pra onde ir. Não tinha mesmo. Aí quando eu mais precisei foi quando o meu pastor apareceu. Como é que foi? Né, porque meu pastor é meu primo, só que na época ele ainda era um diácono, ele e a esposa dele, diaconisa. Ele chegou um dia lá em casa e falou: olha, eu conversei com a minha esposa e decidimos, nós entramos num acordo e viemos aqui perguntar se vocês querem morar com a gente. Né? Só que no início, né, nós não podemos nem pensar, né, nem decidir. A gente decidiu, escolhemos ficar lá com eles, mas confesso que no início não gostei, porque eles eram cristãos e eu não era. Né, eu era de uma outra religião, servia outros deuses. No início foi difícil para mim, mas eles com todo amor, eles com toda a dedicação, paciência, foi o que eles mais tiveram comigo e com a minha irmã, que nós éramos rebeldes, minha irmã era do mundo, ficava no mundão e eu acendia vela dentro de casa. Meu pastor ia lá, conversava comigo, falava que eu estava errada, falava que existia um Deus que podia mudar minha vida, né, me evangelizava, me mostrou o que é a palavra, me mostrou o caminho certo, né, e por isso que eu estou homenageando ele no dia de hoje, porque eu tenho muito que agradecer, não só eu, como minha irmã, né, agradecer ele por ele nos ter apresentado a melhor pessoa do mundo, que foi Jesus. Pastor Ricardo. Oi, tô na linha. Deus te abençoe, Pastor Ricardo. Muito obrigado. O senhor ouviu a declaração da sua ovelha, Catiane, que mencionou, inclusive, que na ocasião o senhor ainda não era diácono, e a Bíblia nos ensina de maneira muito especial que Deus nos chama, Deus nos vocaciona. Ainda que a gente, no momento, não seja o diácono, não seja pastor, esteja num outro ofício, mas o chamado e a vocação já estavam ali. E de uma forma clara, o senhor mostrou isso. Não precisava nem do título, nem de discurso. O senhor mostrou isso na prática e a Catiane está homenageando o senhor como sua ovelha nesse instante, querido pastor Ricardo. Muito obrigado. Me arrependo nem um pouco de ter, né, lhe cedido espaço, e eu amo ela de todo o meu coração, por 2 vezes, né? A minha irmã Cristo Jesus, né? Minha prima, meu parente. E eu estou muito emocionado e agradeço muito por essa homenagem, tudo no meu coração. Obrigado, J.R. Vargas. A Catiane nos contou que dentre as grandes mudanças que aconteceram na vida do senhor e da sua esposa, que também é hoje homenageada juntamente à nossa irmã Silene, de uma forma muito especial, vocês até cederam o quarto onde vocês ficavam para que elas tivessem privacidade e mais espaço. Vocês dois foram para o quarto da sua filha ou do seu filho, não foi isso? Para que pudessem dar esse espaço. Além de todas essas coisas que aconteceram, elas numa fase um pouquinho difícil e complexa, nessa fase que é a fase da adolescência, da mocidade, especialmente quando a gente não conhece a Jesus. Vou pedir só para um dos dois, eu não sei qual dos dois, abaixar o rádio um pouquinho assim, porque tá dando o eco e aí acaba. Isso, melhorou, tá ótimo agora. Nessa fase difícil e complexa, vocês estiveram ali juntos e sinalizaram o amor de Deus. Embora elas tivessem práticas equivocadas do ponto de vista religioso e do ponto de vista moral, vocês continuaram ao lado até que elas pudessem finalmente conhecer o Evangelho, e a Catiane está aí como um fruto que hoje, querida Catiane, homenageia o pastor Ricardo, e ao mesmo tempo, minha irmã, você está homenageando todos os pastores que servem a Deus, alguns famosos e outros bem desconhecidos.
Cada um na sua área, cada um com seu jeito, cada um com seu estilo, mas todos eles buscando servir ao Senhor com intensidade. Catiane, parabéns pela sua homenagem, querida. Obrigada, eu queria dizer que eu amo meu pastor, né? Que Deus venha continuar dando sabedoria, continuar dando saúde, paciência, porque todo pastor precisa de paciência, né? Não só para governar sua casa, como principalmente a igreja, né? Queria agradecer também a você, J.R. Vargas. Queria dizer que eu sou muito fã da Rádio 93 e que eu estou muito nervosa, muito emocionada, né? Dizer que eu amo meu pastor. Eu só tenho mais nada para falar, que as palavras estão se embolando. Eu já disse tudo, Catiane. Já disse tudo e disse em nome de tanta gente que está nos acompanhando agora sobre coisas tão importantes. Eu vou pedir a você, Catiane, ao querido colega, pastor Ricardo, para que continue aqui agora. Nós vamos orar juntos hoje aqui. E hoje, como nós estamos homenageando ao longo desta semana os pastores, vou pedir a Marcela para orar conosco e ela vai orar pelos pastores, todos os pastores que servem a Deus, que são chamados pelo Senhor. É claro que numa época como essa, onde sempre tem alguém para dizer, olha, mas aquele pastor, aquela pastora, há sempre uma história. Infelizmente, algumas dessas histórias são verdadeiras. Nós todos sofremos, o todo paga pela parte, mas nós precisamos entender que Deus levantou pastores e pastoras ungidos do Senhor, que servem com alegria, que servem por amor, que servem dentro da perspectiva ministerial de uma forma tão especial, que entregam toda a sua vida. É muito interessante quando você pensa na perspectiva, se você fosse pai ou mãe de um pastor, você estaria vendo o seu filho ou a sua filha se gastando intensamente nesta vida ministerial, e como uma vela, né, que vai se apagando assim ao longo de toda a sua vida, vai se gastando mesmo. Mas é tão maravilhoso quando você compreende do ponto de vista bíblico, quando Deus levanta alguém para alguma coisa, como Deus está junto dessa pessoa o tempo inteiro. Tem vários exemplos bíblicos de pessoas a quem Deus conheceu e a quem Deus chamou, e a quem Deus capacitou, ungiu, conduziu de uma forma tão bonita e especial. Hoje, o pastor Ricardo é homenageado e junto com ele, todos os pastores e pastoras, líderes espirituais, pessoas maravilhosas e ungidas de Deus. Vamos orar juntos com a Marcela em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e nós queremos te bendizer pela vida dos nossos pastores, homens e mulheres levantados por ti para cuidar de nós, nos encaminharmos para mais perto de ti. Senhor, que trazem palavra do teu trono, que muitas vezes precisam colocar o prumo para que voltemos, Senhor, a andar e a caminhar contigo. Nós te louvamos e nós te bendizemos, porque são homens e mulheres cheios de ti, que se te disponibilizam, que abrem mão do seu tempo, que abrem mão muitas vezes de suas famílias para amarem suas ovelhas. Quantos de nós fomos abençoados em tempos diferentes de nossas vidas, às vezes apenas com a presença, apenas com um sorriso, com um abraço, com uma mensagem de Deus marcante, e nós te louvamos, Pai, e nós queremos abençoar todos os pastores levantados por ti. Senhor, toca em suas saúdes, em suas casas, em suas famílias, da porção dobrada do teu Espírito Santo, e que nós, como ovelhas, amemos e possamos andar lado a lado com os nossos pastores. Eu te louvo, Pai, porque é muito bom ter um pastor, porque é muito bom ser pastoreado, é tão bom ser ovelha. Então abençoa os teus filhos com toda a sorte de bênção das regiões celestiais, e fica conosco, nos dá um dia na tua presença. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.